Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está na nossa vida, na nossa casa, nos protegendo e nos abençoando. Da mesma maneira que a arca do Senhor esteve na casa de Obed e abençoou tudo que estava ligado a ele, que a presença do Senhor abençoe tudo que estiver ligado a nós. E te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, falhas, declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. E pedimos, ó Deus, guarda-nos de todo mal, guarda a nossa casa, nossos filhos, nosso amanhã. Tudo que temos e tudo que somos é teu, Senhor, pertence a Ti. Nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti completamente. E te pedimos, Pai, guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Sim, Senhor, nos abençoando em tudo, nos guiando em tudo. Somos livres por Ti, somos perdoados por Ti, somos filhos amados, como está escrito na Tua palavra, Pai. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Seu nome. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos firmes num propósito, pedindo que a presença do Senhor nos abençoe e nos proteja. E eu quero começar o dia de hoje dando testemunho para a glória de Deus, honrando o nome do nosso Deus pelos milagres e pelas curas que têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Helena, e a Helena, ela nos mandou a seguinte mensagem: Paz do Senhor, minha filha não conseguia engravidar. Começamos a participar das campanhas e hoje, para a honra e glória do Senhor, minha neta nasceu saudável. Obrigado pelas suas orações. E a Lígia, ela também mandou o seguinte testemunho: Olá, paz e graça. Estive na igreja no domingo passado. No culto estava mal, em crise de labirintite, mas para a honra e glória do Senhor Jesus tive o mover de Jesus sobre mim, fui curada, voltei para casa e estou ótima, para a glória do Senhor. Quero agradecer por ter vocês em minha vida como intercessores. Gratidão. Amo essa família em Cristo Jesus. Deus é fiel. Eu quero honrar o nome de Jesus aqui, porque sem Ele nada acontece. Por isso, eu quero afirmar para você que está aí, talvez doente ou com algum tipo de dificuldade, coloque a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de curar você. O Senhor me mostrou no início dessa oração uma pessoa que parece que está com o ouvido tampado, sabe? O ouvido esquerdo parece que está tampado. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, total e completa, em nome de Jesus. E Deus também me falou de uma pessoa que o nome dela começa com B, de Bruna, e alguém chama ela de bebê. Eu não sei se ela é a caçula da casa ou se o marido dela chama ela assim, eu não sei. Mas o Senhor manda dizer para você, Bruna, há uma visitação de Deus, há um tempo perfeito do Senhor que está se cumprindo na tua vida, onde você vai ver muitas coisas se alinhando, fidelidade do Senhor se cumprindo na tua vida, no nome de Jesus. E você faz aniversário no mês de julho. Que Deus te abençoe, Bruna, no nome de Jesus. Recebe aí como palavra profética sobre você. Eu quero falar um pouco hoje sobre o homem louco de Gadara, como a Bíblia diz. Esse homem, ele estava possuído por uma legião de demônios que levavam ele aos sepulcros e que fazia com que ele vivesse uma vida totalmente destruída, longe da família,
longe dos projetos de Deus. Ele vivia escravizado pelas trevas 24 horas. Mas eu não quero me deter à parte da libertação dele. Nós sabemos que Jesus libertou ele, sabemos que ele teve um encontro com Jesus. Jesus trouxe transformação total a esse homem e transformou ele em um grande evangelista. Ele saiu dali indo a 10 cidades, pregando o evangelho, falando da obra que Jesus fez na vida dele. O seu testemunho realmente foi algo real e que provavelmente ele cumpriu o seu propósito. Mas eu quero voltar antes. Eu quero voltar um pouco antes de como que isso entrou na vida desse homem. Porque às vezes nós expulsamos o mal, mas não temos a ciência por onde que o mal entra. Quais as portas que o inimigo usou para escravizar, para dominar esse homem a ponto dele viver nos sepulcros. Porque sempre que olhamos um problema, nós pedimos a solução do problema, mas não procuramos, às vezes, a raiz daquele problema. Por onde começou? Aonde que houve a entrada do mal? Você tem que entender que o inimigo, ele primeiro mina a terra e semeia coisas ruins, coisas negativas na vida de uma pessoa. E quando as sementes malignas dele já governam naquela terra, então ele pode ter ali uma legalidade, ele se torna dono, entre aspas, daquela terra. Tanto que a Bíblia fala do joio e do trigo. Diz que enquanto o dono da casa estava dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Quando nasceu o joio e o trigo. Ou seja, o joio estava junto com o trigo porque alguém semeou o joio. Nós temos que ter cuidado com aquilo que é semeado no nosso coração e que vai dando terreno às trevas. E uma das coisas que mais gera legalidade para as trevas são ressentimentos e mágoas. Ressentimentos e mágoas. Você ficar com seu coração amargurado, principalmente porque algo injusto aconteceu com você. E você fica com seu coração contaminado, não consegue tirar aquelas sementes de dentro do seu coração. Você tem que entender, e eu tenho visto isso, aconteceu comigo várias vezes, a obra do acusador. O diabo é aquele que acusa, que aponta o dedo. Toda vez que eu estou enfrentando uma estação de guerra espiritual de batalha, o diabo vem para apontar o dedo. Porque a obra do acusador é fazer, sabe, com que você se torne uma pessoa... Quando alguém é acusado de algo, vamos exemplificar assim, eu acho que daí fica melhor. Quando uma pessoa ela é acusada de um crime, certo? E um crime que ela não cometeu, uma situação que ela não fez, algo errado, sabe, que não aconteceu. E ela então é colocada no banco dos réus. E ela tem que enfrentar então um processo até ela estar totalmente livre daquelas acusações. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado e as acusações do diabo, elas caíram por terra. Ou seja, mas por que o inimigo ele tenta semear, sabe, o joio dentro de nós? Por que ele usa pessoas para nos acusar, ele usa pessoas para nos invejar, para apontar o dedo para nós? Por que isso acontece? Porque o diabo, ele quer envergonhar você, ele quer lhe entristecer, ele quer tirar as suas forças. Porque toda vez que você está sendo atacado por algo, ou está sendo atacado por alguém, saiba que isso demanda energia de você. E mais, na obra do acusador, muitas vezes o inimigo usa pessoas. O inimigo usa pessoas para nos atacar. Ele usa pessoas para nos condenar. Mas você deve estar livre disso, das acusações, por meio de Jesus Cristo, que é o teu advogado.
A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2 que Jesus Cristo é o nosso advogado e nós devemos confiar nele. Talvez você esteja hoje enfrentando, diversas perseguições, ataques do inimigo contra a sua vida. Quando você está enfrentando uma estação de guerra espiritual, de batalha, o inimigo sempre vai vir com artimanhas para semear o joio no seu coração. E o joio, como eu disse, uma das coisas que mais dá legalidade para as trevas são os ressentimentos. Eu não conheço, a Bíblia não registra o histórico do homem de Gadara, mas eu posso garantir para você, independente do que ele fez, das legalidades que ele deu, houve uma semeadura do inferno dentro do coração dele, para que o inimigo tivesse esse domínio, tivesse esse governo sobre a vida dele. Ou seja, tem coisas que você não pode deixar entrar dentro de você. Você não pode deixar o orgulho entrar dentro de você. Você não pode deixar o ressentimento entrar dentro de você. Você não pode deixar o medo entrar dentro de você. Você não pode deixar com que o inimigo ele acuse você. Você não pode deixar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há pessoas que têm sido atormentadas, talvez por causa de decisões, por causa do passado, atormentadas até mesmo por algo que você não conseguiu resolver na sua vida, enfim. Essa é a obra do acusador. Quando você está numa estação de guerra espiritual, e eu identifico isso muito, gente, quando nós estamos para viver grandes vitórias, quando estamos para viver coisas grandes, a batalha a nível mental, ela salta de uma maneira de 50 para 1000, porque há uma pressão em cima de você, de todos os lados, e isso é a obra do acusador. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos, ele trabalha dia e noite. Com qual objetivo? O objetivo de tirar alguém do eixo, tirar alguém do propósito de Deus. O inimigo ele tenta todas as artimanhas até ele tentar um governo, até ele tentar um domínio sobre aquela pessoa. Alguns ele não tem um domínio total, mas ele tenta sabotar, o propósito de Deus na tua vida. É por isso que a oração é o que vai nos guardar de toda a maldade que existe aqui nesse mundo. Eu quando vejo pessoas morrendo de forma precoce, ou quando eu vejo, situações onde a pessoa ela vira a cabeça ou ela sai do propósito de Deus, pode ter certeza que um ataque do inimigo houve no caminho daquela pessoa. Eu não tenho como dizer, até acredito que Deus recolhe alguém antes, isso sim, existe as exceções, mas em grande parte a gente vê que muitas vezes uma pessoa ela está totalmente atacada pelo mal, porque o inimigo está intentando contra algo que Deus vai fazer através da vida daquela pessoa. Olha que tremendo evangelista era esse homem. Ele queria seguir Jesus quando ele foi liberto, ou seja, ele se rendeu a Jesus, mas Jesus disse para ele, não, você vai sair daqui, você vai pregar. Ou seja, aquele homem tinha um chamado de Deus, aquele homem tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida daquele homem do Gadareno. Deus tinha um propósito na vida dele, mas olha como o inimigo havia destruído a vida dele. Porque o objetivo do inimigo é matar o plano de Deus. O objetivo do inimigo é destruir o propósito de Deus na nossa vida. É o propósito de Deus. O ataque muitas vezes que estamos enfrentando é por causa do propósito. Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você. E enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, porque o mal não quer que nós demos prosseguimento ao que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para aquela passagem e eu vejo que Jesus libertou aquele homem, o Gadareno, aquilo foi um testemunho para aquela cidade. As pessoas vieram ver que aquele homem já não era mais o mesmo homem. Eles vieram ver que aquele homem estava liberto, estava curado, estava em são juízo, A vida dele era um testemunho. E Jesus disse para ele, você não vai me seguir, você vai pregar, você vai sair daqui, você vai pregar, vai para os teus, vai para a tua família e fale o que eu fiz na tua vida. Havia um chamado na vida daquele homem,
Às vezes a guerra que você está enfrentando é por causa do chamado de Deus na tua vida. É por causa do chamado de Deus na tua vida. Deus está querendo fazer coisas grandes, então Ele levanta perseguidores. O inimigo tenta semear joio no seu coração, colocar, seja uma raiva, seja um ódio de pessoas, seja uma mágoa, um sentimento negativo dentro de você. O inimigo está tentando semear algo aí dentro de você. E o objetivo do inimigo de semear isso dentro do seu coração é só um: fazer você parar com o seu chamado, fazer você diminuir, fazer você se sentir mal e parar, ou até mesmo se encantar com outras coisas. Então ele tenta sempre rodear, sabe? Porque ele quer tirar você de um plano, ele quer tirar você de um propósito. Mas quando você tem intimidade com Jesus, você se alinha ao propósito. Toda vez que você ouvir Deus falar com você, toda vez que você ouvir Deus falar com você, você vai ser realinhado, você vai ser direcionado e você vai receber o favor de Deus sobre a tua vida para poder avançar, para poder cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu vim aqui hoje para profetizar sobre você. Deus me colocou aqui para profetizar. E eu quero quebrar agora todo tipo de acusação do diabo contra a tua vida, todo tipo de seta maligna, de conversas contra você, pessoas usadas pelo diabo para falar mal de você, para discordarem de você, pessoas usadas pelo inimigo para fazerem até mesmo orações contrárias, obras de maldade, está por terra no nome de Jesus Cristo. Por isso nós chamamos a presença do Senhor na nossa vida, para nos proteger, para nos blindar completamente, para blindar a nossa casa, blindar a nossa família e tudo que estiver ligado a nós. Estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor. O mal não tem poder sobre a nossa vida, o mal não tem poder sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo agora? Nós vamos fazer mais uma oração. Agora, a oração no Salmo 91. Mas eu quero que você entenda que a guerra é pelo chamado que Deus colocou na tua vida. A guerra que você está enfrentando, esses levantes, pessoas se levantando contra você e tantas coisas, sabe, lutando até a nível mental contra você. Saiba que é obra do acusador, é obra do mal para tentar tirar você do seu chamado, tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que eu venho aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer para você: fica firme no teu chamado, não sai nem para a direita nem para a esquerda. Não deixa o diabo usar pessoas, sabe, para investirem contra a tua vida. E eu quero agora pedir uma gentileza de cada pessoa que está aí me ouvindo. Eu quero pedir uma gentileza. Eu quero pedir para você deixar a tua curtida aqui nessa oração, porque isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir para você, sem quebrar, compartilhar com 7 pessoas agora essa palavra e essa oração. Tem gente que precisa ser alcançada através da tua vida. Você vai pegar e vai compartilhar para 7, até você que nunca compartilhou uma oração, você vai mandar para 7 pessoas. 7 é o número da perfeição. 7 representa tempo de Deus. Por isso você vai compartilhar com 7 pessoas, você vai ser usado por Deus agora. E nada vai impedir você de ser usado por Deus agora. Você vai compartilhar com 7 pessoas essa palavra forte que foi liberada aqui. Amém? O acusador não tem mais poder sobre a tua vida. E eu quero inclusive falar com pessoas que abandonaram o chamado de Deus. Talvez porque enfrentaram lutas, muitas lutas. Eu sei que eu estou sendo profeta na vida de alguém aqui. Talvez há pessoas que estão aqui, sabe, que abandonaram o chamado de Deus devido a tanta perseguição, devido a tanta luta, devido a tanta gente contrária, devido a tantas pressões que enfrentou. Meu irmão, hoje o Senhor está dizendo, você tem um chamado. E tudo isso que você tem enfrentado, esse mundo é um mundo de contrariedades.
é um mundo de contrariedades, e a única coisa que vai nos guardar das contrariedades desse mundo é uma vida de oração, é uma vida na palavra de Deus. Por isso, eu venho aqui para profetizar sobre você que a partir de hoje, nada mais vai impedir o teu chamado. Nada mais vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Deus me colocou aqui para dizer isso para você. Nada vai te impedir, nada vai tirar você da presença de Deus, nada vai roubar o teu chamado, porque o teu chamado, no teu chamado também estão as promessas de Deus para a tua vida. É no teu chamado. Então o inimigo, abortando uma coisa, ele aborta as outras. Por isso hoje, o Senhor me colocou aqui para dizer para você isso. Não deixa ninguém matar o teu chamado. Não deixa ninguém, não deixa nada matar o teu chamado. Não deixa nada matar o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa declaração profética aqui, porque eu sei do peso espiritual dessas palavras. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho 2 recados para você. O primeiro recado é que hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. E eu convido você a estar hoje conosco nesse culto de adoração que nós teremos às 9 horas da manhã. O endereço é Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, você mora aqui em Alphaville, Barueri, em alguma cidade perto, Osasco, vem estar com a gente hoje às 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes. 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes, vamos ungir com óleo, vamos impor as mãos e vamos orar por todos os doentes. Amém? Então não perca. Você que quer vir no presencial receber essa oração de cura, 15 minutos antes do culto começar, nós vamos ter isso. Amém? 15 minutos antes do culto começar. Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que as vagas para a Escola de Profetas que teremos na Itália está encerrando. Provavelmente vai acabar até segunda, tá? Então, se você é da Europa e quer participar da Escola de Profetas, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e entra para o grupo de informações para você não perder essa oportunidade. É uma oportunidade para você. Deus me entregou algo, eu tenho certeza disso e eu quero compartilhar com você. Amém? E em julho estaremos nos Estados Unidos, onde também teremos Escola de Profetas. E você que mora nos Estados Unidos pode estar conosco. Entra também no grupo que está lá no meu site e o nosso pessoal vai dar as informações para você. Ou entra em contato com o meu pessoal e eles vão passar as informações. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você e também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo, está lá no meu site também. Academia Quino Global é um treinamento que estamos dando toda semana para as pessoas aprenderem a ouvir a Deus e caminharem mais perto de Jesus e da sua palavra.
Nesse treinamento, nós vamos ter muitos eventos. Todos os nossos eventos cruzam por dentro da academia. E mês que vem, teremos um evento sobre intercessão profética. Então, se você ainda não é meu aluno na academia, não perca seu tempo. Vem se tornar nosso aluno. Nós precisamos andar juntos. Se Deus está te conectando a esse propósito, é porque Ele tem muito para fazer na sua vida. Se você tem um chamado, você tem que dar atenção a esse chamado. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Eu sei que Deus me colocou aqui. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti agora. E, meu Deus, eu sei que há pessoas que têm um tremendo chamado, pessoas que o Senhor tem um propósito extraordinário para a vida delas. Por isso eu oro em nome de Jesus agora, para que toda obra do acusador seja quebrada, toda obra do acusador seja desfeita, toda obra do acusador, tudo aquilo, Senhor, que tem vindo contra a vida dessa pessoa, toda mentira, toda perseguição, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer paralisar, toda semente de joio, toda semente de medo, toda semente, meu Deus, de mágoa, de ressentimento, toda semente de ódio, de raiva, Senhor, que nesse momento isso seja arrancado pelo Espírito Santo de dentro de nós. Senhor, nós perdoamos a todos os que nos ofendem, nós perdoamos a todos aqueles que nos fazem o mal, liberamos eles, Pai, em nome de Jesus. No mundo espiritual declaramos: não queremos reter mágoa, ressentimento no nosso coração. Senhor, eu quero orar agora por cada chamado que tem sido atacado pelo inimigo, por cada chamado, cada propósito, meu Deus, que pessoas têm enfrentado lutas a nível mental, a nível espiritual, pessoas que estão enfrentando contrariedades. Senhor, nós oramos agora no nome bendito de Jesus, eu oro por uma proteção sobrenatural na vida dessa pessoa, e que a obra do mal seja quebrada. O Senhor me levantou hoje como intercessor aqui, em favor de chamados. Sim, Senhor, isso está muito forte dentro de mim, eu sinto Tua presença aqui. Há chamados de Deus, que estão sendo tocados agora, há pessoas que sentem esse chamado dentro delas, está pulsando dentro delas. É o Teu plano na vida deles, Pai. É o Teu projeto na vida deles. Por isso eu oro para que a obra de contrariedade, de inveja, de maldade cesse na vida dele, Pai. Cesse na vida dela. Senhor, eu oro em nome de Jesus também, apresentando a Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos, que está orando aqui nos comentários, pedindo em favor da sua família, pedindo em favor dos seus filhos, pedindo em favor de si. Senhor, eu oro apresentando a Ti cada pedido de oração, e eu peço um milagre. Eu peço um milagre sobre a tua vida, eu peço um milagre sobre a tua casa, eu peço um milagre sobre teus negócios, eu peço um milagre sobre cada pedido de oração, sobre cada clamor que está sendo feito aqui, o clamor de uma mãe, o clamor de um pai, o clamor de um intercessor. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, e eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor venha sobre essa pessoa. Há pessoas, Pai, enfrentando grandes processos, que estão aqui nessa oração, que precisam de um milagre, precisam de uma intervenção. Elas precisam do advogado, elas precisam de Jesus Cristo, o advogado fiel, o advogado justo. Senhor, eu oro agora para que haja uma intervenção na causa dessa pessoa. Essa mulher que está orando por essa causa na justiça, que está orando pela vida do seu marido. Senhor, eu oro agora por uma intervenção do céu. Eu oro por uma intervenção do céu. O dia de hoje está sendo marcado como um dia de mudança, um dia de mudança, um dia de intervenção. Hoje começa uma intervenção sobrenatural na causa do teu marido. Eu oro agora para que o Senhor coloque a mão. Senhor, há um chamado, há um propósito, há coisas grandes que estão sendo liberadas aqui, e o inimigo não vai barrar isso. O inimigo não vai impedir que essa pessoa tenha vitória contra a injustiça, vitória contra a maldade, vitória contra aquilo que é mentiroso, vitória contra aquilo que é mal. Senhor, eu quero declarar vitória na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ele é o advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É nele que está a nossa fé, é nele que está a nossa confiança. Amém e amém. Amém. Se você recebe essa oração,
como uma oração profética na tua vida. Você vai compartilhar com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, vai compartilhar. Hoje, todos que estão nessa oração vão compartilhar com 7 pessoas. Amém? E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde até às 9 da manhã, se Deus quiser. E depois, às 18 horas, estaremos juntos aqui. Paz e prosperidade a todos. Nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Espírito Santo, nosso fiel ajudador, conselheiro, seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, cubra a tua família, que o Senhor esteja à tua frente, na tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, e que não falte nada a ti, que não falte nada à tua casa. Profetizo em nome de Jesus Cristo, nada quebrado, nada faltando, tudo completo. Que o Shalom de Deus se estabeleça na tua vida. E a minha oração é para que o dia de hoje seja um dia marcado por milagres. Senhor, começamos o dia diante de Ti, louvando ao Senhor pela Tua fidelidade, louvando ao Senhor pelo Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e livra-nos de toda inveja, de toda manipulação, de todo laço de Satanás, de toda pessoa, Senhor, que vem para tentar nos afrontar ou até mesmo nos tirar do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda-nos, Pai. Coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, e nos livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, consagramos a Ti o dia de hoje e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, e que no dia de hoje, Senhor, portas são abertas. Declaramos que amamos Jesus, amamos a palavra de Jesus, amamos a igreja e queremos servir a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, ó Deus, o Teu propósito, queremos ser fiéis a Ele, Pai. Sim, queremos ser fiéis ao Teu propósito, e que todo tipo de armadilha, de arma preparada contra nós ou contra a nossa casa seja quebrada agora, que as amarras espirituais sejam cortadas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nos proteja, Senhor, nos livre de todo mal. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Um bom dia, um excelente dia, um abençoado dia a você e a todos que estão próximos de você. Deus me deu uma palavra e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a liberar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 13 que havia um filho de Davi chamado Aminon, que foi dissimulado, foi fingido e fingiu estar doente e preparou uma armadilha contra a própria irmã. Esse homem mais tarde foi punido por causa dos erros cometidos, da maldade cometida. E a minha pergunta para você é: como que nós lidamos com pessoas que são manipuladoras? Porque Aminon agiu como um manipulador. Se nós voltarmos um pouco antes dessa história e olharmos para os filhos de Jacó, que lá em Gênesis 34, eles intentaram contra a vida de um homem e o pai dele. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, por amor à sua irmã Diná, mas também usaram de falsidade contra uma cidade, armaram uma armadilha e acabaram enganando o homem e seu pai e uma cidade inteira, e acabaram destruindo por justiça própria uma cidade. Isso está em Gênesis 34.
Os filhos de Jacó se vingaram dos siquemitas, porque eles haviam, de alguma maneira, se passado com a filha de Jacó. Da mesma forma, as pessoas hoje, elas se utilizam muitas vezes da manipulação, com ameaças. Há pessoas que ficam ameaçando. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Sabe, há pessoas que nas suas conversas, até nas suas publicações, tudo é uma indireta para, sabe, fazer com que você, de alguma maneira, ceda a pessoa, ou de alguma maneira, sabe, pessoas que manipulam as circunstâncias para que os outros tenham pena, tenham piedade dela, mas na verdade aquilo é um defeito, né? É uma característica negativa da pessoa de mentir, de mascarar, e o objetivo dela é fazer, sabe, mexer com o seu emocional. Aquela pessoa tem o objetivo de mexer com o seu emocional, de lhe entristecer, sabe? Aquela pessoa está sempre querendo mostrar para você que ela é importante e que você não pode esquecer dela. Quantas vezes nós cedemos a pessoas manipuladoras? Quantas vezes nós cedemos a pessoas que, de alguma maneira, sabe, elas têm uma medida pesada, porque estão sempre buscando ser amadas e estão sempre ameaçando, sabe, largar o emprego, estão sempre ameaçando muitas vezes deixar você, e há pessoas que ficam, sabe, presas numa amizade, presas num relacionamento errado, porque a outra pessoa é manipuladora. Inclusive já vi líderes manipuladores que, se você não faz aquilo que eles querem, eles acabam ficando bravos, eles acabam cortando você de muitas coisas, e assim é a obra do manipulador. É um espírito de Jezabel operando na vida da pessoa e fazendo a pessoa ser um manipulador. Infelizmente, tem filhos que esse espírito de manipulação acaba oprimindo. Tem maridos que são manipuladores, tem esposas que são manipuladoras, tem pessoas dentro da igreja que são manipuladoras, sabe? Porque eu já ouvi falar muito de pastores manipuladores, mas eu já vi também pessoas dentro da igreja que não eram pastores e sendo muito manipuladoras. E isso acontece, sabe, em várias esferas. A manipulação, a mentira para obter algo, a mentira para tentar fazer você ceder, para, de alguma maneira, fazer com que você sinta que a pessoa é frágil, então você tem que dar um tratamento especial para ela porque ela é frágil. Deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe ninguém lhe manipular. Não deixe ninguém lhe manipular. Isso é uma ação maligna, o objetivo, a manipulação já é uma mentira. Porque você manipular uma pessoa para obter algo, ou manipular uma situação para ter uma vantagem, isso é um pecado. Isso abre a porta para coisas ruins, para coisas malignas entrarem na vida de uma pessoa, agirem. E muitas vezes, sabe, até mesmo dentro da empresa, eu já enfrentei manipulação dentro da minha empresa, eu já enfrentei manipulação na igreja, eu já enfrentei manipulação em reuniões, inclusive, já enfrentei manipulação, e isso é um erro, sabe aquelas pessoas que dizem que, em outras palavras, elas querem que você ceda a elas, que você as ajude, quer que você, de alguma maneira, ceda a alguma coisa, porque senão ela vai lhe largar. Exatamente, tem pessoas que elas apelam para o seu lado emocional para terem aquilo que elas querem, e isso é um pecado diante de Deus. E a minha oração é para que Deus nos livre de gente manipuladora, Deus nos livre de gente que quer, de alguma maneira, sabe, colocar o pé no pescoço da gente para fazer a gente tomar uma decisão errada
e que muitas vezes pode comprometer um propósito, comprometer o futuro, comprometer até mesmo outros relacionamentos ao seu redor. Cuidado com gente manipuladora. Certa feita, Deus me mostrou em sonhos. Olha, Deus sempre falou muito comigo em sonhos. Eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias, mas Deus sempre falou comigo em momentos pontuais e em situações na minha vida. Deus revelou coisas a mim. E eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu sempre me precipitava dentro do sonho. E quando eu acordei, o Senhor falou comigo que aquele ano que eu iria ter seria um ano que eu precisava ter muito cuidado nas minhas decisões, para não me precipitar, para não permitir com que pessoas, me oprimissem para que eu tomasse uma decisão. E quando eu estava em tempo de pastorado, tempo integral, que eu pastoreava igreja e era só isso que eu fazia, não havia os meus eventos, não havia livros, não havia empresa, não havia nada. Quantas vezes pessoas me manipularam no lado emocional? Tentaram no lado emocional, Tipo, se eu não fosse fazer a visita, elas saíam da igreja. Se eu não desse o cargo que elas quisessem dentro da igreja e não fizesse o que elas estavam me reclamando, elas saíam da igreja. E cidade pequena, igreja pequena, tinha pessoas que muitas vezes tentavam mandar dentro da igreja, tentavam mandar também, até na minha vida. Até que chegou um tempo que Deus me mandou me posicionar. Deus me mandou me posicionar para não deixar as pessoas, porque às vezes você é bom de coração demais e as pessoas se aproveitam da sua bondade, se aproveitam e usam da manipulação, para que você faça a vontade delas. E assim é tudo na vida, gente. Dentro da empresa você vai encontrar um manipulador, dentro da tua família você vai encontrar alguém manipulador, dentro da igreja vai ter tanto líderes manipuladores quanto pessoas de dentro da igreja manipuladoras. Cuidado com isso, não ceda a isso. Estava até ouvindo eu estava num evento a convite de um amigo meu, eu fui numa inauguração e estava ali um pastor de fora, e esse pastor ele comentou uma coisa interessante, que um empresário quis financiar uma igreja, construir uma igreja e entregar nas mãos dele, na verdade um templo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, não é o prédio, de alvenaria. E o Espírito Santo disse para ele que ele não deveria aceitar aquele prédio, porque aquele homem estava querendo dar o prédio para manipular o pastor, ou seja, por trás das decisões do pastor ele queria tomar as decisões. Eu vi isso acontecendo, infelizmente, muitas vezes também comigo, E eu vi como é importante nós termos um discernimento espiritual para não deixar pessoas nos manipular, Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Por isso, você que está aí, inclusive esses dias uma pessoa pegou e pediu oração para a gente também por causa disso, por causa do espírito da manipulação, que algumas pessoas acabam entrando, e lhe manipulando para fazer você tomar decisões. Não entre nisso, não permita isso, não deixa, filho te manipular, não deixa cônjuge te manipular, não deixa líderes lhe manipular e nem outras pessoas manipular você. Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo. Amém? Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo e não ceder às mentiras de pessoas, às mentiras ou até mesmo a não fingiu algo, a pessoas que fingem algo para te manipular. Não caia nisso, não caia nesse erro. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me guarde e me dê sabedoria. Escreve aí que Deus me guarde e me dê sabedoria. Certo? Não fique preso. Se uma pessoa está dizendo que vai embora, que vai se despedir, deixa que vá. Deixa que siga o caminho dela. Se um amigo seu, um familiar
né, lhe coloca muito o pé no pescoço, podemos dizer assim, né, fazendo com que você ajude mais do que você pode, ajude mais, faça mais do que você pode, deixa que essa pessoa vá, que ela siga o caminho dela, não aceite ser manipulado, não aceite ser manipulado, que Deus te guarde, que Deus te livre de gente assim. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e é importante, quando você tiver tempo, lê 2 Samuel 13 e Gênesis 34, porque ali você vê 2 episódios de manipulação muito forte e o quanto essas manipulações foram destrutivas. Que Deus nos guarde de toda a maldade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar rapidamente. Domingo agora eu vou ter o evento Passando o Manto, tá? Que vai ser exclusivo para alunos da academia aqui no Global. E eu também estarei dando esse panfleto, tanto físico quanto digital, para que todos os meus alunos da academia aqui no Global, eles escrevam tudo aquilo que eles estão buscando de direção de Deus para a vida deles. E por 3 domingos eu estarei orando. Começa esse domingo às 18 horas na minha sede profética. Quer participar do evento Passando o Manto? Então é só você se tornar aluno da nossa academia. Ele é gratuito para quem é aluno da academia aqui no Global, tá? Se você quiser participar, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e participe. E domingo agora também às 9 horas da manhã, nesse domingo nós teremos um grande culto aberto ao público aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E se você ainda não adquiriu nossos livros proféticos, você pode adquiri-los através do meu site www.vinicius7.com.br. São livros extraordinários que vão te ajudar, vão ser bênção na tua vida e você vai ver como você vai crescer espiritualmente com esses livros. Amém? Bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Amém? E nós vamos fazer uma oração muito forte hoje. Nós vamos fazer uma oração muito forte hoje, ok? E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu estarei orando por pessoas que estão cegadas, por pessoas que estão sendo manipuladas, tá? Para que a amarra espiritual seja cortada. De repente, alguém próximo de você está sendo manipulado, alguém próximo de você está cegado, está fazendo tudo às vontades de uma pessoa, sabe? E aquela pessoa está se aproveitando. Ou até mesmo você talvez tenha medo de perder um cliente, porque aquele cliente está usando de manipulação contra você. Ou você tem medo, né, de alguma maneira não ceder, seja à tua família ou aos teus amigos, e perder eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém exige, né, que você faça além do que você pode por essa pessoa não é digna, sabe, do seu amor, não é digno da sua generosidade. Amém? Então, que Deus abra teus olhos e te livre dos laços da manipulação no nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Se você que não é inscrito no canal, te inscreve, só vai te fazer bem. Está aqui nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com você, tá? Às 9 da manhã. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Há uma pessoa que se chama Walter, que está aí me ouvindo, Walter com W. E Deus está visitando você, Walter, e toda a sua casa. E Deus me mostrou uma menininha e o Senhor me falou a idade dela, 7 anos. Eu não sei se é filha, eu não sei se é neta, certo? Mas eu vi uma criança com 7 anos e o Senhor dando livramento a essa criança, Walter, que é ligada a você. Como eu disse, eu não sei se é sua filha, eu não sei se é sua neta, mas o Senhor está dando livramento. Amém? Há uma pessoa também que está me ouvindo, muita coceira na cabeça, com alergia na cabeça. E eu vi ela se coçando, sabe? Angustiada, e eu quero declarar você livre, seja você quem for que está com uma alergia na cabeça ou está com algum tipo de problema, certo? Que está lhe dando muita coceira na cabeça, eu quero declarar saúde sobre a tua vida no nome de Jesus. Também tem uma mulher que está me ouvindo chamada Uda com H, certo? O Senhor te visita, dona Uda, o Senhor te visita, o Senhor te restaura, o Senhor está trazendo restituição na tua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está trazendo restauração na tua vida, restauração na tua casa, no nome de Jesus. Tem uma pessoa também que está me ouvindo, dono de papelaria ou dona de papelaria, certo? E Deus está visitando você e está dizendo que foi Ele que entregou esse negócio a você e que você não deve desistir desse negócio, que o Senhor vai estar te abençoando, amém? E que você não tem que se preocupar, no nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora, eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar você diante de Deus. Você que está com dores nos braços, certo? Dores nos braços, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos profetizar, Pai, nada faltando, nada vai faltar. O Senhor vai suprir todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai, diante das responsabilidades que nós temos, que eu tenho, as responsabilidades que cada pessoa tem aqui nessa oração, responsabilidades financeiras, negócios a concluir, pagamentos a fazer, pessoas a pagar, seja lá o que for. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti e pedimos provisão sobrenatural. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que traz recursos, que abre os céus, que prospera. Por isso, Pai, eu quero te pedir, traga prosperidade, traga um liberar sobre a vida dessa pessoa agora, abençoe seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe tudo aquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo. Senhor, eu oro declarando agora que nada se colocará no caminho dele e dela, impedindo os recursos de chegarem, os negócios de chegarem, os clientes de chegarem. Senhor, oro também agora para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida espiritual restaurada, igreja restaurada. Senhor, a minha oração é para que haja uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Visita com teu poder, Espírito Santo de Deus, visita com a tua graça, visita com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor libere bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor derrame prosperidade sobre ela. Eu oro para que o Senhor derrame graça sobre ela. Meu Deus, e que todo espírito de manipulação, toda manipulação contra essa pessoa caia por terra. Toda manipulação contra a sua família, toda manipulação contra a sua casa seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra as amarras agora. Que caia por terra a manipulação agora. Que caia por terra a ceguez. Caia por terra a opressão espiritual. Que essa pessoa seja livre. Que essa pessoa seja liberta. Que o poder de Deus toque a vida dela. E que todo aquele que estiver cegado,
Todo aquele que estiver cegado por algo, por alguém, Senhor, que nesse momento essa cegueira seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E Pai, onde quiserem lesar, onde quiserem prejudicar, o Senhor é Deus para guardar, o Senhor é Deus para proteger. E guarda também o coração de pessoas, Pai. Pessoas que são bondosas, pessoas que são caridosas, pessoas que são generosas, e pessoas que estão usando de manipulação ou de maldade ou usando da fraqueza da pessoa para tentar de alguma maneira tirar algo dela ou de alguma maneira prejudicá-la. Senhor, dá livramento agora, dá livramento agora. Marido que estiver cegado, esposa que estiver cegada, pai que estiver cegado por uma manipulação de um filho, mãe que estiver cegada pela manipulação de um familiar ou dos próprios filhos ou de um líder espiritual, Senhor, que seja cortada agora em nome de Jesus toda a manipulação. Senhor, guarda a vida dessa pessoa. A minha oração é para que toda arma forjada do diabo seja cortada agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda, protege, livre de todo mal. E nós te pedimos, libera das tuas bênçãos sobre teus filhos. E eu quero declarar tudo completo. Senhor, todos os sonhos realizados, todos os projetos realizados para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama favor sobre a vida dessa pessoa e consagramos o nosso dia a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que haja salvação na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida.